Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os Aleluia. prazeres. Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de estarmos reunidos em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua poderosa palavra, viva, eficaz, penetrante, que vai ser liberada sobre nós, Pai. Obrigado pela disposição em acatar a tua palavra, e assim a tua palavra operará eficazmente em nós, Pai. Nós te louvamos pela obra do teu Espírito iluminando os nossos olhos para entendermos aquilo que a tua palavra vem transmitir ao nosso coração. Obrigado por revelação, Senhor, vindo para nós nessa noite. Obrigado por essas revelações afetando a nossa vida, o nosso estilo de vida, Pai, as nossas orações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos sentar, ouvir a palavra de Deus e depois nós teremos um tempo de oração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1. Está escrito: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor traga, Pai, o sentido dela para nós nessa noite, a aplicabilidade dela, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém. Então, nessa noite eu queria falar sobre o poder das nossas palavras, amém, queridos? Nós entendemos pelas Escrituras que o sobrenatural de Deus é atraído pelas palavras que nós falamos. Nós estamos vendo aqui no texto um homem que recebeu de Deus palavras, e ele foi diante de Deus para buscar mais entendimento sobre aquilo que havia recebido, e lá, enquanto buscava a Deus, ele recebeu uma visitação, e essa visitação disse a ele que foi por causa das suas palavras que ele foi visitado. Eu, desde quando nasci de novo, desejo ardentemente o sobrenatural de Deus, as intervenções de Deus. Eu tenho percebido nos últimos dias, irmãos, quando nós recebemos algumas demandas
e nós dizemos às pessoas, vamos orar sobre isso e Deus vai intervir, elas ficam com cara de só isso, como se oração tivesse perdido o poder. Mas nós estamos vendo pelas Escrituras, irmãos, alguém que diante de Deus colocou palavras, e essas palavras foram consideradas, e por causa das palavras uma visitação foi liberada. Amém, irmãos? Diga comigo, por causa das palavras. E nós vamos ver em outros contextos, inclusive em Atos dos Apóstolos, palavras abrindo algo no sobrenatural e atraindo as manifestações de Deus para a vida de alguém. Abra comigo em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Eu penso que você crê em intervenções de Deus, tanto é fato que você veio para uma reunião de oração. Atos capítulo 10, versículo 1 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja que esse homem estava orando e ele recebe essa visitação, que vem dar testemunho de que as suas orações estavam diante de Deus, sendo ouvidas, sendo consideradas. E parece, irmão, que o que desencadeou aquela visitação foi a oração. Tanto no texto de Daniel, como nesse texto, nós percebemos um link entre orações e visitações de Deus. Deus tem uma série de maneiras de nos alcançar e de intervir na história dos homens. Falamos em reuniões anteriores sobre as maneiras através das quais Deus fala conosco nessa nova aliança. Mas nós não podemos desconsiderar, irmãos, que Deus também usa o espetacular, o sobrenatural nesse tempo. Embora nós creiamos no testemunho interior, que dentro daquilo que nós estudamos já, é uma das principais formas através das quais Deus fala com seus filhos. Mostramos a palavra de Deus como sendo a primeira forma de orientação, de direção de Deus. Testemunho interior, a voz do Espírito humano recriado, a voz do Espírito Santo dentro de nós. Mas nós percebemos, irmãos, o sobrenatural de Deus permeando a história da igreja a partir de Atos. E vemos ali os anjos, aqueles espíritos ministradores que trabalham em prol dos que herdam a salvação, intervindo na história humana, promovendo livramentos, trazendo palavras de Deus, mensagens divinas para pessoas em tempos específicos. Então nós não podemos desconsiderar o sobrenatural de Deus, não podemos tirar do nosso tempo, da nossa história, o sobrenatural de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho gerado expectativas no sobrenatural de Deus. Intervenções, irmãos, intervenções incomuns, intervenções que nós ainda não experimentamos, coisas que nós ainda não vimos acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, nas ruas, quando estivermos pregando o Evangelho, quando entrarmos nas casas. Eu estou crendo no sobrenatural de Deus. Tenho desejado essas coisas. A Bíblia nos chama a desejar ardentemente as coisas do Espírito, e é isso que eu estou fazendo, irmãos. Eu estou gerando essas coisas diante de Deus. E nós veremos na palavra de Deus, então, que a partir de orações, intervenções foram liberadas. Anjos visitaram o povo de Deus. Veja comigo um outro texto, que está lá em Atos ainda, no capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo de número 1. Atos capítulo 12, versículo 1. Está escrito: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem,
tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, diga comigo, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Meus irmãos, nós estamos num ambiente propício para provocar o sobrenatural de Deus, para liberar o sobrenatural de Deus sobre vidas, sobre pessoas que precisam de uma intervenção, que precisam de libertação, que precisam ser salvas. Nós estamos em um contexto favorável para isso, irmãos, e nós estamos vendo que coisas ditas em oração, palavras liberadas, atraíram o sobrenatural de Deus. Diga: atraiu. Eu estou crendo, irmãos, que as nossas reuniões de oração vão atrair o sobrenatural de Deus. Não só sobre a nossa própria vida, mas sobre pessoas. Sobre aquelas que Deus deseja alcançar. Tem pessoas que ainda não conhecem a Deus em intimidade, que têm experimentado do sobrenatural. Sonhos proféticos. Nós abordamos pessoas no dia a dia, pessoas que não são do contexto da igreja, pessoas que ainda não nasceram de novo, e elas compartilham experiências espirituais. Cornélio não era salvo ainda, irmãos, em Atos 10. No entanto, um anjo do Senhor apareceu para ele e transmitiu algo para ele. Então, enquanto nós estamos orando aqui, em algum lugar, alguém será alcançado pelas nossas orações. Temos que gerar essa expectativa. Deus está ouvindo tudo que nós estamos falando em oração, irmãos. Deus está ouvindo as nossas palavras. Certa vez Jesus levanta a sua voz e diz: graças te dou, ó Pai, porque você sempre me ouve. Você tem essa convicção quando você está orando, irmão? Ou você é daqueles que acha que as suas palavras não passam do teto? Deixa eu dizer, nem precisa passar do teto, porque Ele está com você. Aleluia. Veja um texto interessante de Malaquias. Eu estou falando sobre: por causa das palavras, o sobrenatural é liberado sobre a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas. Malaquias capítulo 3, abre comigo lá. Eu quero ler na revista atualizada, mas também vamos ver um outro tipo de Bíblia que é uma paráfrase, a Bíblia A Mensagem. Vamos ver primeiro na revista atualizada esse texto. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Quando você encontrar, diga amém. Malaquias 3,13 diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros:
Presta atenção no que eu vou ler agora. O Senhor atentava e ouvia. Pessoas estavam conversando, a Bíblia diz que eles estavam falando uns aos outros, e o texto sagrado dá testemunho, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler esse texto a mensagem, versículo 13. O Eterno diz: vocês disseram palavras duras contra mim. Vocês perguntam: quando é que fizemos isso? Quando vocês disseram: não vale a pena servir a Deus. O que ganhamos com isso? Quando fizemos o que Ele nos pediu e andamos por aí de cara amarrada, levando a sério o Senhor dos exércitos de anjos, que diferença isso fez? Os outros quebram todas as regras e saem imunes. Eles forçam Deus ao limite e saem ilesos. Então, aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados, os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos disse: eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir o Eterno e não servi-lo. Uau! Tem gente, irmão, e a Bíblia prevê isso em pelo menos mais 2 textos, tem crente se comparando com ímpio, dizendo: o cara anda fora de princípio e ainda prospera, e eu que sou dizimista, e eu que sou ofertante, e eu que faço isso, que faço aquilo, que sirvo na igreja, que faço aquilo outro. Era isso que estava acontecendo aqui nesse contexto. As pessoas estavam dizendo: de que vale obedecer a Deus? De que vale andar certo? Se quem anda errado prospera, e eu que ando certo não. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus estava ouvindo tudo. Aleluia. Agora, aqueles que estavam falando certo, a Bíblia diz que havia um memorial diante de Deus. E nessa paráfrase chamada A Mensagem, diz algo interessante. Deus estava fazendo a ata dessa reunião. E o nome dessas pessoas estava sendo registrado para quê? Para o dia que Deus ia preparar. Que dia era esse? O dia da intervenção de Deus. O dia em que Deus vem por causa das suas palavras. E ele disse: no dia que eu vier por causa das suas palavras, eu não vou fazer de você mais um. Você não é todo mundo. Pensa Deus dizendo para você: você não é todo mundo. Eu vou te tratar com tratamento especial. Existe um ambiente no aeroporto chamado sala VIP. E nós temos na igreja também. Essa sala é para um grupo de pessoas. No aeroporto é para quem tem um tipo de cartão, não é isso? E esse cartão confere acesso. Aleluia. Então, irmãos, por causa das palavras que nós falamos, acessos são dados a nós. Lugares que você não podia acessar com o seu dinheiro.
as palavras abrem acesso. Aleluia. Veja que a prisão de Pedro foi aberta pelas orações. O sobrenatural se movimentou, um anjo do Senhor foi lá, e a Bíblia diz que as portas se abriram automaticamente. Oração é uma chave. Oração é uma chave que abrirá portas fechadas. Dará acessos. Se nós não levarmos a sério a oração, irmãos, nós não desfrutaremos de tudo aquilo que nós podemos desfrutar através dela. Antes de tudo, nós entendemos que oração é para comunhão com Deus. Só que Deus estabeleceu tipos de oração que farão com que eu e você acessemos as coisas que já estão prontas para nós. Você sabe que tem muita coisa pronta para você. Existem coisas escondidas, não de você, como já foi dito, mas para você. E através da oração nós vamos acessar essas coisas, esses lugares. Agora, precisamos alinhar as nossas palavras, irmãos. Porque tem muita gente ficando enredado com as palavras que estão saindo da sua própria boca. Ao passo que palavras liberam o sobrenatural de Deus sobre nós e sobre a nossa casa, palavras negativas liberam demônios. Atraem. Elas criam ambientes. E nós precisamos ser seletivos com as palavras que saem da nossa boca. Nós não podemos nos encontrar, irmão, diante de Deus, orando e reclamando da vida, nos queixando da vida, em murmuração. Não, irmãos, nós temos que alinhar as nossas palavras às palavras de Deus. E fazendo isso, nós estaremos atraindo o sobrenatural de Deus. As intervenções de Deus cairão ali. Onde há um crente orando, falando as coisas certas, é ali que o sobrenatural de Deus vai entrar e vai mudar tudo. Amém? Então nós estamos vendo aqui pessoas que estavam reunidas e falando. E Deus considerando tanto as palavras negativas, como as palavras positivas. A Bíblia diz em Mateus que o homem vai ser julgado pelas palavras que saem da sua boca. Uns absolvidos e outros condenados. Palavras vão criar ambientes e nós vamos vivenciar essa realidade que nós mesmos estamos criando através da nossa boca. Abre um texto comigo de Provérbios capítulo 18, para nós investirmos tempo em oração. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 7 diz: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. E aí nós vamos ver o versículo 20, que diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Aquilo que nós falamos, irmãos, vai produzir. Então nós precisamos ser seletivos com as palavras que saem da nossa boca. Nossa vida de oração precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Amém, queridos? Precisamos nos encher da palavra. Porque se nós nos enchermos da palavra, nós vamos orar a palavra. Diga: eu vou me encher da palavra. E assim orarei a palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo de número 16.
Colossenses capítulo 3, versículo 16. Diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, o resultado de estar cheio da palavra é instrução e conselho com sabedoria. Vai fluir da nossa boca o espírito de sabedoria e de conselho, e nós poderemos ajudar outras pessoas. E aí está dizendo que haverá salmos, haverão hinos, cânticos espirituais, haverá gratidão em nosso coração. Amém? Quando nos enchemos da palavra, nos enchemos dos fatos espirituais relacionados a nós, tudo aquilo que Ele fez, haverá gratidão em nosso coração. Quando nos distanciamos da palavra, começamos a ficar ingratos, irmãos. Começamos a nos queixar, começamos a reclamar. Mas cheios da palavra, haverá gratidão em nosso coração. E aí diz: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Uma vida de ações de graças, uma vida de louvor a Deus, irmão, é resultado de uma vida cheia da palavra de Deus. Então precisamos colocar a palavra de Deus dentro, porque vai afetar a nossa vida de oração. E quando nós orarmos a palavra, o resultado vai ser a atração do sobrenatural para você. Intervenções de Deus. Veja que as coisas estão atreladas, estão conectadas. Eu e você precisamos nos encher da palavra de Deus para que a nossa vida de oração seja satisfatória. Além de um tipo de oração chamado oração em outras línguas, que é orar perfeitamente a vontade de Deus, nós também oramos a vontade de Deus, orando a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos alinhar as nossas orações à palavra. Eu vejo pessoas que oram muito tempo, mas não têm uma vida de orações respondidas. Por quê? Porque não está orando a palavra. Está orando coisas aleatórias. Não está falando alinhado ao que Deus está falando. E isso não vai trazer resultados, irmãos. Agora, quando você alinha a tua oração à palavra de Deus, você vai ver aquilo que a palavra de Deus diz acontecendo na tua vida. Precisamos fazer isso, amém? E essa noite é uma oportunidade de abrirmos espaço para o sobrenatural de Deus entrar em áreas específicas e mudar situações. E aí Deus tem os seus meios. Se Ele quiser, um anjo pode ir lá e resolver a parada de uma vez só. Amém, queridos? Aleluia. Eu disse no início, às vezes as pessoas nos abordam contando situações complexas e nós dizemos: vamos orar e uma intervenção vai chegar. As pessoas ficam assim. E o que eu faço? Então, abençoado, ora. Seis horas aí, 6 horas. Não seja um crente 6 horas. Ore também. Pegue junto. Concorde em oração. Estamos falando de coisas que funcionam, irmãos. Precisamos desfrutar de uma vida de oração satisfatória. Não estamos aqui para perder tempo. Estamos para ter comunhão com Deus, estamos para gerar coisas, estamos para atrair o sobrenatural de Deus para a terra. Sabe que a igreja é responsável em liberar o sobrenatural de Deus nesse lugar? Deus estabeleceu princípios através dos quais a sua igreja coopera. A Bíblia diz: de Deus somos cooperadores. Diga: eu sou cooperador de Deus. Então nós vamos cooperar com as ações de Deus na terra, irmão. Fazendo o quê? Concordando com Deus. Dizendo: seja feito na terra como é no céu. Pai, manifestações do teu reino. Aleluia.
tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém por nosso intermédio. Nós concordamos com Deus. A Bíblia diz, nele já tem o sim, e nós dizemos amém. Aleluia. Deus conta com essa nossa interação, irmão, é parceria. Então a gente ora, a gente clama ao Senhor, a gente invoca o nome do Senhor e as coisas acontecem. E o sobrenatural é liberado de diversas maneiras, irmãos. É Deus levantando pessoas para falar com pessoas. Você crê nisso, que Deus promove encontros? Conexões acontecem? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos investir tempo em oração agora. Mas nós não faremos aquela oração anasalada. Nosso Deus e nosso Pai. Você vai orar de verdade nessa noite. Você vai levantar a sua voz e vai invocar o sobrenatural de Deus para contextos específicos. Senhor, uma intervenção naquela escola. Pai, o Senhor vai levantar testemunhas naquele lugar. Oh Pai, se não deixarem a gente entrar, vai ser na porta do colégio. Oh Senhor, entregando a Tua palavra. Oh Senhor, profetizando sobre os alunos que vão entrar. Oh Senhor, um mover do Teu Espírito vai acontecer lá. Nós declaramos a Bíblia voltando para as escolas. Nós declaramos professores em chamas, cheios do Espírito Santo. Nós declaramos os filhos dos crentes incendiando as escolas no poder de Deus. Nós não vamos orar de maneira superficial. Você vai colocar fogo nas suas orações. Aleluia. Vai orar como quem crê. Não como quem joga umas palavrinhas para cima para ver no que vai dar. Não, irmão, nós vamos falar o que Deus fala e nós vamos ver acontecendo o que Deus disse. Precisamos fazer algo, irmão. Chega de omissão. Chega de ficar assistindo com textos que não estão alinhados com a vontade de Deus, como sendo normal. A gente corre um risco de entrar nessa vala da normalidade. Normal. Não, todo mundo faz. É assim mesmo. Não muda, a tendência é piorar. São as declarações que muitos crentes estão fazendo. A tendência é piorar. Não, irmão, mesmo em contextos proféticos, escatológicos, que apontam para fim, pessoas podem ser livres, libertas no meio de tudo isso. Intervenções de Deus continuam caindo, salvação continua acontecendo, curas continuam se manifestando, demônios continuam saindo, milagres continuam sendo liberados, visitações continuam acontecendo. Então as pessoas estão nessa de não adianta nem orar, vai piorar mesmo. Daqui a pouco Jesus vem, a gente vai e está tudo certo. Ei, deixa eu te dizer, e quem ficar, irmão? Será que nós não temos responsabilidade sobre aqueles que ainda não são salvos? Não é só eu e minha casa estamos salvos, está tudo certo. Não, irmão, tem gente que precisa da nossa oração. Tem gente que precisa de uma intervenção de Deus. Tem causas agora mesmo acontecendo que precisam da nossa intervenção e oração. Isaac, por favor, venha contar aqui o que aconteceu com você agora há pouco. Um microfone para Isaac, por favor. Irmão, e se isso que Isaac contar não mexer com você, você morreu. Continua me amando pelo que eu falei. Mas depois que você ouvir isso, se você disser, pastor, não mexeu em nada comigo, o caso está sério com você. Conta aí, Isaac. Irmãos, eu não ia nem vir para a igreja agora à noite. Eu estava com uma programação lá em casa e já fechando a loja, um rapaz chegou. Eu estava resolvendo umas coisas, o funcionário atendeu ele. E ele
com as impressões para fazer. O menino foi fazer para ele lá. E aí, assim, eu percebi o menino nervoso. E ele não queria, assim, não me passou detalhes no primeiro momento. E aí, quando eu comecei a chegar perto dele, até fica assim um pouco agitado, porque foi uma situação que eu nunca participei. E aí, assim, quando ele me chamou e eu sentei no computador para olhar, eles, aqui, repara o que está aqui. Aí, irmãos, eram várias cartas. Essa pessoa, ele fez várias cartas para vários familiares, e cartas assim que ele tipo descrevia um suicídio dele e relatando telefones de pessoas que ele queria que tivesse no velório, inclusive o jazigo dele já estava certo, dizendo onde que ia estar tal coisa, onde que ia estar, carta para os filhos, carta para os pais. E aí assim eu falei, meu Deus, ele já tinha saído da loja nesse horário. E eu até falei, eu me atrevi a pegar dentro dessa relação de telefones de pessoas que ele tinha colocado que tinham velório. Tinha um do pastor, eu tentei ligar, mas não consegui. Enfim, tentei 3 ligações até que eu consegui falar com uma pessoa que conhecia ele. E ela falava que realmente ele vem passando por um processo depressivo muito complicado. Ele estava sendo atendido no CAPS. E aí, assim, eu falei, olha, eu estou passando essa situação para você, porque como cristão, a única coisa que eu posso fazer por ele agora é orar. Isso eu estou fazendo. Mas se você tem algum contato com ele, tenta ir ao encontro dele. Porque pelo que deu para ler ali rapidamente, era algo que ele já estava decidido, tudo certo. E aí, assim, eu falei, eu preciso, liguei para a Rose e falei, fui em casa, eu tenho que ir na igreja, compartilhei com o pastor. E assim, essa palavra é muito propícia, porque eu creio, irmãos, eu tenho declarado desde que eu ouvi essa mensagem, Satanás ele perdeu essa vida, eu quero que ele vai vir aqui testemunhar a transformação que houve na vida dele. Então, se essa palavra realmente nós todos pegamos juntos, nós cremos nisso, há sim poder para uma intervenção divina acontecer. E eu declaro que na vida desse rapaz, o nome dele é Marcos Paulo, eu nem ia expor o nome dele porque ele é da região, mas assim, que o nome de Jesus Cristo possa alcançar. Então, eu queria que nesse tempo de oração a gente viesse pegar junto, porque eu creio na salvação da vida desse homem. Não só na transformação dessa situação específica, mas ele sendo salvo, transformado e liberto de toda a depressão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Está vendo isso, irmão? Tem coisas que não dá para esperar. Ou a gente intervém rápido, ou pessoas vão partir para a eternidade sem Deus. Então vamos nos levantar agora e nós vamos orar por Marcos Paulo. Isaac, de maneira muito ética, né? Temeu aí compartilhar o nome, mas não temos o sobrenome, então, de certo modo, há uma preservação da identidade dessa pessoa. Há muitos Marcos Paulo, mas Deus sabe quem é esse, que entregou a carta lá e que precisa de uma intervenção. Uma pessoa que chega a esse ponto, irmão, perdeu a esperança. Mas nós vamos orar nessa noite. E nós cremos numa intervenção de Deus nessa situação. Semelhante a Marcos Paulo, tem muitos outros. Considerando essa possibilidade, arquitetando o plano, preparando tudo, irmãos. E se um crente sensível a Deus se levantar e disser, não, ele não vai ser cortado da terra agora. Senhor, mais tempo. Que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Que os olhos se abram, que as escamas caiam. Tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas nós declaramos olhos se abrindo. Marcos Paulo, que os seus olhos sejam abertos nessa noite, que as escamas caiam. Em nome de Jesus nós falamos contra todo o plano de Satanás acerca dessa vida, toda arma forjada contra ele nessa noite, caindo em nome de Jesus. E nós declaramos Marcos Paulo cercado, em nome de Jesus, que ele conheça o teu amor, Pai,
Que homens e mulheres de Deus tenham acesso a Ele, para testemunhar a Ele, Senhor, para transmitir a mensagem que traz esperança, que gera fé no coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor proveu uma intervenção na vida de Marcos Paulo. Aquele encontro na gráfica tinha um propósito de livramento. Oh, nós te agradecemos, Senhor. Declaramos essa vida preservada, em nome de Jesus Cristo, sendo livre desse quadro depressivo. Em nome de Jesus, nós declaramos que a libertação do Senhor está chegando para ele, Pai. Obrigado. Obrigado porque ele vai te conhecer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Uma mudança nessa situação, Senhor. Obrigado. Oh, nós te adoramos. Ora um pouco em outras línguas. Há um mover do Espírito Santo. Oh, aleluia. Obrigado pelo espírito de intercessão e súplica se movendo no nosso meio nessa noite, nos levando a orar por causas desconhecidas, nos levando a cobrir pessoas essa noite. Obrigado pela tua igreja nessa noite, cooperando com livramentos que o Senhor vai fazer, Pai. Por causa das nossas palavras, o Senhor está vindo, o Senhor está chegando, o Senhor está entrando em situações. Por causa das orações do teu povo, o teu Espírito inspirando os teus filhos às palavras. A declarar a tua vontade. E ela se estabelecendo aqui, ela se estabelecendo nas vidas. É a tua vontade que Marcos Paulo seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Obrigado, Pai, por outras pessoas semelhantes a ele, sendo livres, escapando. Obrigado pela tua longanimidade. O Senhor concedendo tempo para arrependimento. Oh, aleluia. Continua fervoroso de espírito, orando nessa noite. Se envolve com as causas de Deus. Talabacan celebre que celebrou bocosa talabaraia. Ora banderebe que sheken de levraba castiquita la mambre. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos orar pelas escolas.
Vamos orar pelas faculdades, pelas instituições de ensino. Em nome de Jesus Cristo. Oramos pelas instituições de ensino. Oramos pelas escolas. Declaramos a tua palavra voltando para as escolas. Bíblias sendo distribuídas nas escolas. O Senhor abrindo portas à palavra. Portas de expressão vocal sendo abertas. Obrigado pelo engano sendo desmascarado. Obrigado pelo hedonismo perdendo a força. O humanismo perdendo a força. O evangelho poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo entrando novamente nas escolas com poder. O Senhor confirmando a tua palavra. Sinais acontecendo na porta das escolas. Assim como aquele homem curado à porta do templo, nós declaramos milagres na porta das escolas. Sinais, prodígios, maravilhas. Demônios sendo expelidos na porta das escolas. O diabo sendo desmascarado, envergonhado nas instituições de ensino. Em nome de Jesus Cristo. Cristo sendo conhecido nas escolas. O nome de Cristo sendo levantado. Obrigado por cristãos que não se envergonham do Evangelho. Que vão pregar a Cristo e esse crucificado. E as multidões serão atraídas a Ele. Alunos, universitários, professores. Declaramos salvação nas instituições de ensino. Um mover do Teu Espírito nas escolas, Senhor. Um grande mover acontecendo. Arrependimento chegando. Quebrantamento acontecendo, Senhor. Obrigado. Por olhos se abrindo. Olhos de diretores. Olhos espirituais sendo iluminados. Obrigado pela influência da igreja sobre as escolas. Acessos sendo abertos à igreja. Líderes espirituais acessando as direções de ensino. Secretaria de ensino sendo visitada pelo poder de Deus. Órgãos que estabelecem o ensino, a didática, a metodologia, a palavra de Deus entrando lá e os princípios de Deus ganhando terreno nesses lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Coordenações de ensino sendo afetadas pela influência do Teu Espírito, pela influência da palavra, pela influência da igreja, em nome de Jesus Cristo. Obrigado porque as escolas vão se abrir de novo para eventos evangelísticos nas quadras. Nós declaramos que assim como a escola se abriu para a cultura, culturas ocultistas que enganaram pessoas, nós declaramos escolas se abrindo para a pregação do Evangelho, para cruzadas de milagres. Declaramos aberturas acontecendo, em nome de Jesus. A Tua palavra tendo livre curso, a Tua palavra correndo velozmente,
nas escolas, Senhor. Obrigado por ambientes educacionais sendo afetados. As escolas por princípios crescendo, tomando essa região. Declaramos multiplicação das escolas por princípios. Em nome de Jesus Cristo. Declaramos essas instituições crescendo e influenciando. Em nome de Jesus. Alunos sendo transformados. E a fama deste ensino correndo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Continua orando. Tem coisas caindo nessa noite. Há rompimentos acontecendo. Resistências estão caindo. Obrigado, Pai, por cristãos assumindo a direção de escolas. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor abrindo acessos. O Senhor estabelecendo homens e mulheres de Deus em posição de autoridade. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orando, orando. Obrigado por espaços sendo abertos nas escolas para ensino da Tua Palavra. Oh, aleluia. Espaços, sim, espaços sendo abertos. Espaços sendo abertos para ensino da palavra. Em nome de Jesus. Porque o reino de Deus é assim. É como uma mulher que toma uma medida de fermento e mistura na farinha, até que tudo fique levedado. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pela influência da palavra crescendo nesses ambientes. Obrigado por crianças, jovens e adolescentes incendiados pelo fogo do Espírito Santo, queimando nas escolas, Senhor, sendo exemplos, sendo influência e não influenciados, em nome de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo sendo dado nas escolas. O Cristo vivo sendo visto. Obrigado por Daniéis, Sadraques, Mesaques e Abednegos. Jovens que não se prostram. Jovens que não negociam a sua fé e os seus princípios. Aleluia. Jovens que fazem a diferença.
Deixa o Espírito Santo inspirar você. Ele está trazendo as causas que Deus quer que você interfira em oração. Em nome de Jesus. Mais influências. Jovens cheios da palavra, cheios do Espírito. Espalhando a tua palavra, Senhor. A ponto de dizerem, eles encheram a nossa escola com essa doutrina. Declaramos escolas sendo cheias da doutrina de Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado porque corações vão se abrir para a palavra nesses lugares, Pai. Pessoas vão atender à pregação. Corações ficarão dilatados, Pai, ao ouvirem a Tua palavra. Porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Chamamos um grande mover do Espírito para as escolas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua igreja voltando para as ruas. Te agradecemos pelas testemunhas, Senhor. Te agradecemos pelo ministério da reconciliação sendo redescoberto, Pai. Obrigado por uma igreja que se move. Obrigado por uma igreja que corre com a mensagem. Uma igreja que sai por toda parte. Anunciando o Evangelho. Obrigado, Pai, por um despertamento. Um despertamento acontecendo, Senhor. E a igreja voltando para as ruas. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por dias de conversão em massa.
Obrigado, Pai. Nosso desejo e oração é que a Zona Sul seja salva. Nós te agradecemos, Pai, por portas de expressão vocal abertas, por oportunidades para com os de fora. Obrigado por sabedoria e boca sendo conferida a nós. Obrigado por ousadia e intrepidez para os teus filhos, Senhor, testemunharem, e o Senhor vai confirmar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Ousadia, uma igreja ousada no testemunho, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos pelas palavras inspiradas que têm sido faladas na tua presença. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ouve. E não somente nos ouve, mas também atende as petições que lhe fizemos, as causas que colocamos diante de ti nessa noite, Pai. Obrigado. Obrigado por resposta a essas orações. Você pode render graças nessa hora. Agradece ao Senhor pela resposta das orações. Pai, te louvamos por essas vidas alcançadas, salvas. Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que acontecerá nas escolas, pelas mudanças. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua palavra tendo livre curso. Te louvamos pela tua palavra correndo, Senhor. Nós te agradecemos pelo despertamento da igreja. Te agradecemos, Pai, pelo despertamento dos teus filhos, as testemunhas que se levantam ousadas com a palavra. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por dias de salvação em massa. Te agradecemos por salvação, batismo com o Espírito Santo e curas acontecendo, Pai. Por libertações. Nós te agradecemos por famílias inteiras sendo transformadas pelo poder da tua palavra, sendo pregada, compartilhada, o testemunho dos teus filhos afetando as vidas, Pai, vidas sendo atraídas a ti. Nós te louvamos essa noite, Senhor.